Já entraram, padre. Pode começar. Muito bem. Então, só um pouquinho. A gente não tá te vendo, padre. Ah, de novo? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Agora. Deu? Agora foi. Muito bem. Então, gente, o que eu ia dizer? Esse movimento é importante. Quem nos move é a graça, não a desgraça. O problema é quando a gente entra no movimento de achar que a desgraça está nos movimentando. Aí a gente está falando que é o diabo que está pautando a vida. É nesse sentido, Mateus. Tá? É nesse sentido. E a gente não se dá conta que isso acontece seguido. Tem muita gente que, pequei, vou me confessar. Péssimo. Péssimo. Não. Sou filho de Deus, quero me configurar cada vez mais a Deus. Né? É a diferença, é a grande questão. Né? No juízo, o julgamento não vai ser porque Deus não vai estar aqui aquela ideia da balança, né? Faltou isso, não. Na verdade, eu ouvi uma expressão assim que é muito bonita. Na verdade, Jesus, que veio revelar o homem ao homem, vai ser como que um gabarito. Compreendem? Jesus é o modelo. E a nossa vida vai ser confrontada à vida de Deus e nós vamos fazer esse juízo. Nós vamos conseguir acompanhar. Então, Jesus não é em si. Veja, o que eu estou falando aqui é uma linguagem teológica. Estou negando a fé. Só quero que vocês entendam a descrição. Até porque a gente está falando de realidades eternas aqui, né? Não dá para falar em linguagem humana. Mas não é que Jesus vai ser o juiz com o martelinho na mão. Ele não é em si o juiz, ele é o juízo. Ele é o objeto da sentença, compreenderam? No sentido de que eu sou inteligente, eu sou, mesmo depois de morto, a minha alma carrega identidade, vontade e inteligência, né? E eu vou me dar conta, puxa, Deus é isto e eu fui isto. Né? São Paulo mesmo disse isso, né? Eu acho que é São Paulo que diz, né? No fim da vida seremos julgados pela nossa voz, né? Então, tem esses elementos aqui importantes. O movimento da graça é pautado pela graça. Então, se vai ao confessionário pela graça de Deus e não pelo pecado cometido. Está péssimo. Está péssimo. Quem vai nesse movimento. Lógico, no início é compreensível que alguém não compreenda essa dinâmica da vida da graça. Né? Olha bem, é um sacramento de cura. Ninguém deveria ir ao médico porque está doente. Se vai ao médico para ver se está tudo, para manter o corpo, para monitorar o corpo. Quando surge uma novidade, ainda nós estamos habilmente, podemos ter mais tempo, mais recursos para resolver alguma situação. Né? Até eu acho muito engraçado aqui. Isso é a nossa cultura. A gente só vai no médico quando está doente, está errado, né? Aqui, quando o clero se vinculou à Unimed, foi muito engraçado que o primeiro ano veio gente da diretoria da Unimed propondo uma postura diferente, porque estavam vendo que os pais estavam indo no médico só quando estavam doente. E a proposta é, não, com o nosso plano de saúde, a gente vai no médico a hora que quer, faz o exame periódico de rotina, não dá estresse. Então, não, tu vai o quê? Para manter a saúde. E não para sair da doença. Tá errada a dinâmica. A mesma coisa na vida da graça. Tu vai para manter a graça. Bom, isso é sobre a confissão frequente. Então, a confissão frequente é justa? Sim, para a vida da graça. Agora, com prudência. Eu diria, vocês têm aí a cada 15 dias o que a comunidade se propõe, é isso? É.
Tá. Então, tá ótimo, né? Eu vou dizer para vocês assim, ó, desde que eu entrei no seminário, eu me confesso semanalmente, né? E graças a Deus não é semanalmente que eu tenho algo para ser confessado, né? Mas por graça de Deus, né? Mas é graça. Deus, Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição de Jesus Cristo reconciliou consigo o mundo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda pelo ministério da igreja o perdão e a paz. Né? Então a dinâmica não é o pecado, é a graça. Deus, Pai de misericórdia, de misericórdia. Até diz a versão em latim, diz Deus Pater Misericordiarum, Deus Pai das misericórdias. Deus dispensa generosamente os seus dons. A gente não pode limitar a graça de Deus ao fator do pecado, seria limitar Deus à ação do diabo. Né? É a grande estultice do diabo, né? Quando vai tentar Jesus com as próprias palavras de Deus. Né? Já se deram conta, lá nas tentações do deserto, Satanás tenta Jesus com as próprias palavras de Deus. Que é esse dinâmico do juízo, né? Nós ouviremos a nossa voz. Tá? Então, é justa a confissão frequente? Sim, a confissão frequente caiu de novo a minha imagem, já vi. Só um pouquinho. Por que que cai, eu não sei, gente. Tá? Deixa eu até entender isso aqui. A minha tá caindo volta e meia também. E eu não acho nem a câmera agora para botar no lugar. O que deu aqui? Ah, agora voltou a câmera. Bom, eu já falei para vocês, tem um livrinho que é a Confissão Frequente, que é muito interessante, do Benedict Bauer. Infelizmente, esse livro não... Tem que encomendar ele, né? Ele tem que ser encomendado, esse livro. A Confissão Frequente. Ele é um livro muito especial e tem a ver com isso, né? Essa dinâmica da confissão, que é caminho de metanoia, um caminho penitencial. Ok? Mais alguma dúvida sobre esse aspecto? Ô, padre, tudo bem? José Rodrigo aqui de Sapucaia. O senhor pode repetir o nome do livro, por favor, que a minha internet cortou aqui, por favor. La Confissão Frequente, Benedict Bauer. Eu vou mandar para a Silvana agora. Deixa eu ver se eu acho aqui. Até onde eu sei, não foi traduzido para o português ainda. Tá? Deixa eu ver aqui. Eu achei um link na Amazon. Eu vou mandar só para vocês. O senhor não se preocupe, que aqui em Sapucaia tá cheio de venezuelano. Então não. Muito bem. Né? O problema é que a Amazon tá judiando nos valores, né? Essa questão de importação e tudo mais. O ideal é entrar direto na Herder, editora, e encomendar por lá. Eu nem me lembro. Acho que eu comprei pela Livraria Cultura na época. Realmente não me lembro. Eu comprei isso na Filosofia. Tá aqui, ó. Ele já deve ter alguma outra edição, tá? É da editora Herders. Tá? A editora Herder é uma grande editora. Ela chegou a ter uma filial no Brasil na década de 60 e 70, mas ela é tão boa que não se sustentou aqui. Tá? Infelizmente. E ela existe até hoje na Espanha. Ela é muito boa, realmente muito boa. Benedict Bauer é um autor muito bom de obras espirituais. Eu gosto muito dele. Ele tem pela Quadrante, talvez vocês conheçam esse livro, A Vida Espiritual. Tá? Esse livro tem em português. A Quadrante está editando ele. Tá? Ele era um desses homens aí na década de... A Silvana... Sim, Silvana. Ok. Beleza. Bom. Mais alguma coisa sobre esse aspecto da confissão? Alguma dúvida? Beleza? Até agora, nós falamos da culpa, né?
A confissão, ela absolve a culpa. E eu te absolvo. A absolvição é a absolvição de culpa. Não é mesmo? Só que, junto à confissão, existe um elemento da fé da igreja, conhecido por indulgências. E as indulgências, elas estão atreladas ao fator da pena. Né? Aquela velha história. O Joãozinho estava jogando bola na rua com seus coleguinhas, aí chutou, deu um bico na bola, caiu na casa do vizinho, bateu na janela da casa do vizinho, quebrou a janela do vizinho. Aí o pai do Joãozinho pega o guri pela orelha, leva até o portão do vizinho e pede desculpa. Ô, seu Pedro, desculpa, meu filho estava jogando bola, quebrou sua vidraça. Aí o seu Pedro vai dizer pro João Pai, né, não pro João Júnior, vai dizer pro João Pai, não, tudo bem, não tem problema, isso é coisa de criança. Ou seja, eu te perdoo. Foi perdoado a culpa, né? Só que tem um problema, tem que pagar a vidraça, né? E existem, porque todo pecado ele causa uma consequência física ou moral, ou as duas. Talvez assim, onde mais isso é latente na humanidade é quando é um assassinato ou coisas assim que não são capazes de restituir, por exemplo, um estupro, uma coisa assim. Isso fere um aborto, isso fere a realidade humana. É algo que nos foge dos dedos. E, ao mesmo tempo, é o lugar onde Deus é Deus. Porque, sempre Deus é Deus, mas é o lugar onde nós podemos sentir mais palpavelmente na nossa vida a ação de Deus, no sentido de que não é a sede de justiça humana que nós queremos, é a sede da justiça divina. E assim como nós temos sentimentos humanos de fazer justiças com as próprias mãos, a gente se dá conta nesse momento de que não é assim que se resolve, né? E aí o que acontece? As indulgências têm a ver com essa dinâmica. Então, eu vou ler o conceito de indulgência para vocês, que ele é um conceito teologicamente ele é longo, e ele é tão longo, e por ser longo, mas ao mesmo tempo ele é muito, muito preciso, então é bom que seja lido mesmo, né? Então, ó, a indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados já perdoados quanto à culpa. Ok? O fiel bem disposto obtém esta remissão em determinadas condições, pela intervenção da igreja, que, como dispensadora da redenção, distribui e aplica por sua autoridade o tesouro das satisfações, ou seja, dos méritos de Cristo e dos santos. Cada linha, cada período de tudo que eu li aqui para vocês tem muita teologia. Muita teologia. Tá? Primeiro, e aqui vocês vão ver que a doutrina, ela é muito interligada. Existe um outro sacramento de cura que vai nos ajudar a entender essa situação. Qual é o outro sacramento da cura? Existem 2 sacramentos de cura. Qual é o outro? Ih, caiu de novo a minha imagem aqui. Unção dos enfermos. Unção dos enfermos, muito bem. O que a unção dos enfermos causa? O que ela faz? Qual é o fruto da unção dos enfermos? Hein? Caiu aqui, gente, daqui a pouco vai voltar. Tá me ouvindo? Sim, lhe ouvindo. Só não sei a resposta. Qual é o fruto da unção dos enfermos? Perdão dos pecados? Preparação para a morte? Então, Mateus, vamos pela mesma dinâmica, tá? Quer dizer que tu está supondo que uma pessoa, para se preparar para a morte, ela tem que pedir o perdão dos seus pecados, porque ela está em pecado. Sim.
Mas aí nós entramos no mesmo erro de antes. A gente está dizendo que a desgraça está faltando a graça. Que eu vou dar a unção dos infernos para a pessoa porque ela é uma desgraçada. Pelo catecismo, a maneira de unir-se mais intimamente à paixão de Cristo. Tá, isso é uma dimensão secundária, é aí que eu quero chegar. Tá? Mas primariamente é uma lógica da integralidade humana. Se a doença, pensa o seguinte, se a vida no espírito faz com que a vida na carne também não corra risco, também a vida na carne, quando está doente, ela pode trazer riscos à vida do espírito. Ora, gente, quantas vezes a gente, por causa de uma gripe, a gente fica amolado, não consegue nem sair da cama, a gente fica com estado de espírito mal, a gente não tem disposição para as coisas, né? Então, a unção dos enfermos é uma súplica a Deus, uma força que Deus nos dá para que, vencendo a doença física, nós não corramos o risco de morrer no espírito. Compreendem? Da morte da alma. Porque a vida da graça é uma vida integral. A alma reflete no corpo e o corpo reflete na alma. Nós somos seres integrais. Compreendem a lógica? Uhum. Por isso que não se dá mais somente quando a pessoa está morrendo. Claro! Ah, agora entendi. Porque o fruto primeiro da unção dos enfermos é restabelecer a força de Deus para que, restabelecida a saúde do corpo, a nossa alma não corra risco. Tá? Bom, fruto secundário. Se a pessoa não estiver consciente e estiver suplicando a Deus e ela estivesse arrependida de fato dos seus erros, mas não estiver mais consciente para manifestar isto, e agora caiu tudo aqui de vez. Estão me vendo? Não, me ouvindo? Que seja. Ouvindo sim, vendo não. Agora voltou a câmera aqui. Muito bem. Então, se a pessoa está desejosa do perdão e estando inconsciente, impossibilitada de manifestar que está arrependida, a ela é dada a graça do perdão dos pecados. Compreender a lógica? O fato da pessoa receber a unção dos enfermos não faz dela absolvida. O padre, a primeira coisa que o padre tem que fazer é verificar a consciência da pessoa. Né? Se a pessoa, por exemplo, ela pode estar impossibilitada fisicamente de manifestar a consciência. Eu vou dar para vocês, e tem malandragem pastoral aqui, viu? Vou dar para vocês um caso que eu aprendi com os padres, né? Teve um caso de uma senhora que ela já não falava mais, só olhava, mas ela me entendia. Ou seja, ela tem consciência, eu não posso dar a unção dos enfermos para ela não vai ter o caráter secundário de perdão dos pecados. Ela está consciente, ela pode manifestar a sua condição. Deve. Tá, e aí, padre, o que faz? Bom, aí vai da habilidade, né? O que eu fiz? Eu fiz um score com ela e fiz aquelas coisas básicas, né? Um piscar é sim, 2 piscar é não. E deu certo. Ela me entendeu. Isso é confissão. E diz lá a igreja que nesses casos pode ser até um pouco genérico, mesmo que seja genérico. Porque o que interessa é aquilo que ela tem que me oferecer para a acusação dos pecados. Né? Imagina, caiu de novo. Mas a igreja, ela diz, inclusive, que as pessoas podem ter um intérprete na hora da confissão, né? Tem pessoas que não conseguem falar, por exemplo, surdos mudos. O intérprete está tá lá no jeito canônico. Pode haver um intérprete na hora da confissão. Ele acaba ficando dentro do sigilo também, né? Ele pode ser excomungado, inclusive. Né? Pode ser excomungado. E se a pessoa estiver em coma, a unção dos enfermos ela tem o caráter secundário?
como o que é? Ausência de consciência, ou ao menos fere a consciência, mesmo que parcialmente. Então, aqui nós temos consciência debilitada, portanto, a pessoa não tem plenitude da sua consciência. Logo, sim, aí abre a chave secundária, o fruto secundário. Só que, onde eu quero chegar com essa história? O fruto secundário, ele vai além ainda. Aí é uma coisa que, olha, que eu fui me dar conta só quando diácono. Porque eu fui ler o ritual da confissão, da unção dos enfermos, eu fiquei diácono, o meu tema de casa na praia, minha leitura da praia, eu levei todos os rituais para a praia e comecei a passar. E uma coisa que nem na aula de teologia me ensinaram. Junto ao perdão dos pecados, olha o fantástico movimento da graça de Deus. Toda aquela cruz que a pessoa ainda deveria viver em vida e está sendo abreviada por causa da morte, que está próxima, ela é completada na carne da pessoa pela doença. Compreenderam a lógica? Todos nós temos uma porção de participação na cruz de Cristo. E cada um tem a sua. Essa porção pertence a cada um. Mas, se por algum motivo me acidentei ali na esquina, eu estou para morrer. Vem um padre, e eu perdi a consciência. Vem um padre e me dá a unção dos enfermos, ele como que termina de completar aquilo que eu ainda precisaria viver em vida. O sacramento completa a minha participação na cruz de Cristo. Ou seja, me deixa pronto para entregar a Deus aquilo que eu deveria ter completado na minha carne. Completar na carne a cruz de Cristo, como tu deixa agora há pouco, Cristiano, né? Então, olha que fantástico isso. Então, tem o fruto primário, que é a cura do corpo, para que a alma não corra risco, e para aqueles que não estão cônscios, o perdão dos pecados e completar na carne a cruz do Senhor, na carne espiritualmente, né? Porque não vai poder viver. Ok? Por que eu estou dizendo isso? Tem a ver com essa questão da remissão temporal das penas do pecado. Ok? Então, a indulgência é isso. E como a igreja aplica isso? A igreja aplica isso por meio de alguma obra, chamada obra indulgenciada. Primeiro, são 4 coisas. Primeiro, tem que ter confessado os pecados, com contrição perfeita, não querer mais pecar. Comungar num espaço de tempo, o espaço é de 8 dias, para antes ou para depois, ok? Tá? Rezar nas intenções do Papa, hoje praticamente está resumido a um Pai Nosso e uma Ave Maria, mas pode ser outra oração, e a chamada obra indulgenciada, que aí é o que a igreja estabelece. Tá? Por exemplo, no dia do coração de Jesus, aqueles que devotamente consagram o seu coração de Jesus publicamente, diante da comunidade, lucram indulgência plenária. Tem que ter essa obra indulgência, com a fórmula que a igreja prevê. Não é fazer qualquer oração ao coração de Jesus, tem uma fórmula para isso. Onde é que está isso? Só um pouquinho. Então, aqui, está no chamado Manual das Indulgências, tá? Essa é a 3ª edição, mas nós estamos hoje na 4ª edição, que é essa aqui, tá? Saiu como indulgências, orientações litúrgico-pastorais, tá? Aqui estão o elenco das obras indulgenciadas. Por exemplo, o 2º domingo da misericórdia, né? O 2º domingo da Páscoa, o domingo da misericórdia, tem indulgência naquele dia. Tá aqui a obra. A indulgência, quem pode lucrar a indulgência? A pessoa ou por alguém falecido. Ninguém pode lucrar a indulgência por um outro vivo, porque cada um é dono da sua alma, cada um cuida dela. Cada um cuida dela. Por isso que na lógica da igreja, na comunhão dos santos, claro, todos nós estamos interligados, mas na lógica da igreja, cada um lute pela sua alma. Né?
Claro que sim, né? E aí, tá aí os falecidos. Bom, aqui nós temos o que está em jogo aqui? O que está em jogo, os fiéis do purgatório, né? As almas do purgatório que serão livradas do purgatório pela súplica da comunhão dos santos que já estão no céu e dos santos que estão na terra, né? Os batizados. A comunhão dos santos se dá entre os batizados. Então, sim, essa devoção de rezar pelos mortos, ela é importante, porque ela livra as almas do purgatório. Livra no sentido seguinte, nós acabamos antecipando a ida dessas pessoas para o estado do céu. Lembrando que o purgatório, o pessoal tende a pensar em lugares, né? O inferno, o purgatório e o céu. Não. O purgatório, podemos dizer que é a antessala do céu, é o hall de entrada, a sala de espera, vamos dizer assim, né? Já é o céu. O purgatório é certeza de salvação, ele já é o céu. Só que como o céu é o lugar dos perfeitos, o purgatório seria aquele estado da alma que morreu amando a Deus, mas com alguma imperfeição, né? Podemos dizer aqui os pecados veniais, né? Não rompem com a graça, mas precisam de uma purificação. Acho que é Balthasar, o grande teólogo da igreja, né? Hans Urs von Balthasar, que vai dizer que é como se fosse um grande um abraço de holocausto de Deus. Deus como se fosse um fogo abrasador que abraça a alma e a purifica, né? E a purifica, né? Então, até tem umas questões assim, chamado, não sei se vocês já ouviram falar de pena de dano e pena de sentido, né? O céu tem as duas penas. A pena de dano e a pena de sentido. A pena de dano. Qual é a pior desgraça? Qual é a pior pena do inferno? Hein? Qual é a pior pena do inferno? Ficar longe da graça. Oi? Estar longe da graça. Da presença de Deus. Exatamente. Não estar podendo ver a Deus face a face. É aquela passagem do rico pulão, né? O pobre Lázaro está de um lado do abismo com Deus e o rico pulão do outro lado. É pior, viu, Cristiano? Não é só estar longe da graça. É estar diante da graça e não poder participar do gozo de estar diante dela. Né? É tipo o cara que vai na pizzaria e está com regime. Eu tenho que fazer exame amanhã. Né? Pô, não posso comer pizza, mas estou na frente da pizza, né? Ou vai na churrascaria e é vegano. É bom, exatamente. Né? Então, Na confeiteira. Por aí, exatamente, o Manuel. Então, mais ou menos essa olha, o pobre, o rico, ele via a alegria de Lázaro com Deus, com o pai Abraão, no caso, né? E não mas olha, ao menos permita que Lázaro amole a ponta do seu dedo e venha assim. Não posso, não tem como. Né? Seria um refrigério, né? Bom, a pena de sentido, essa aí, a pena de dano é aquela, as consequências, os tormentos próprios do lugar. Então todo mundo pensa no inferno como tormento, quando a pior pena do inferno não é o tormento, é não poder amar o amor. Essa é a questão. Né? Já o purgatório, ele tem outra dinâmica. O purgatório tem a dinâmica de que tu tem algum tormento, mas já diante do amor. Né? É um pouco essa situação. Ok? Então as indulgências têm a ver com isso. Ô, padre. Oi. O cara tá na pizzaria, não pode comer porque tem exame amanhã. Mas passou o exame e o cara vai na pizzaria. Por aí. Sim, o purgatório é a certeza do céu. As pessoas acham que o purgatório é um estado que entrou lá e acabou. Não. Certeza do céu. Que mais, gente? O que vocês acham que tem que ser pensado mais? Vocês viram que o assunto é confissão
mas ele vai além da confissão, porque a vida na graça não é o assunto que a gente Apertou o pensa carregador. na hora, né? A gente pensa confissão e já. Confissão por causa do pecado. Não, tem que mudar essa chave. A confissão é vida na graça. Vida na graça. Então, sendo vida na graça, a gente teve que necessariamente falar. Olha só, tendo que falar de indulgência, acabamos tendo que falar de unção dos enfermos. Por quê? Porque a vida cristã é uma vida integrada, a gente não é umas gavetinhas assim, né? Não sei o que mais. O que mais vocês precisam ouvir sobre esse assunto? Estou com vocês. Padre, Aproveita, eu tenho aí uns 10 minutinhos para ficar com vocês. esses tempos eu ouvi, agora eu não me lembro de onde que a pessoa tirou para falar, mas que quando a gente morre e não vai pro céu, a nossa alma continua sentindo a necessidade de comer, continua sentindo a necessidade de beber e de, digamos assim, viver essas coisas que vivia na Terra, mas sem o corpo para saciar, que seria uma das formas de penitência até chegar ao céu, quando está no purgatório. Eu só não sei se isso tem em algum lugar, assim, algum escrito sobre Olha, isso. nunca ouvi isso aí. Olha que eu já ouvi algumas loucuras, mas. Porque aí seria, Não, olha. seria também uma dos sentidos pelo qual tu faz o jejum, né? Pra tu também ter o controle disso, tu não ficar refém das tuas vontades. Não, eu acho que esse pensamento vai longe demais. Eu acho que não tem sustento isso na antropologia cristã. Eu vi essa teoria mais focada na doutrina espírita, tá? Eu ia falar algo assim, tá? A doutrina espírita defende essa ideia de que a alma ainda tem as necessidades físicas, né, materiais. É que assim, ó, existe uma coisa nos antigos gregos, uma coisa chamada de metempsicose, tá? Isso é filosofia grega naturalista, tá? Isso os estoicos pregavam muito, né? É a chamada pantarrei, né? Daqui tudo vem, daqui tudo volta, né? O eterno retorno, geração eterna. E como a igreja, como o cristianismo, ele se dissolveu muito, se espalhou muito pelo ambiente grego e na cultura grega também, é natural que essas coisas às vezes apareçam, tá? Cuidado, essa ideia da alma que não foi desencarnada, né? Ela não partiu em paz, nesse sentido, né? Não está em paz, então ela ainda a gente precisa resolver. É aquela questão da alma penada, né? O pessoal diz, ai, padre, eu tenho medo do cemitério, tu não tem que ter medo de qualquer vivo que esteja lá no cemitério, né? Não existe isso, porque o que precisa da matéria é a matéria, né? A vida, e lembrando que o ser humano, o nosso problema, gente, é antropológico. A nossa noção de ser humano, ela ainda é dualista. Nós temos muito disso. Todos vocês têm, né? Até eu, às vezes, no linguajar nosso, assim, a gente se dá conta que isso aqui vai por esse caminho, né? É porque a nossa maneira de descrever o mundo é a maneira ocidental e essa maneira é a maneira grega, né? Não adianta, é isso, a chave, como é que eu posso dizer para você? A chave epistemológica, o modo de compreender as coisas, tá nessa visão. E a gente tem que superar isso, né? Talvez, eu deixo a dica aí, Silvana, talvez uma boa formação sobre antropologia cristã vale a pena, né? E não, porque assim, ó, a teologia da graça, melhor dizendo, a antropologia, esse assunto da confissão tem a ver com graça, ok? Na teologia sistemática, o que trata sobre a graça é a chamada teologia da graça. E a teologia da graça, ela é um todo da antropologia teológica. Ou seja, que homem Deus quis? Que homem Deus criou? Que é esse homem que Deus criou? Ok? A antropologia teológica, que é a grande área, ela tem três
três aspectos. O do meio é esse que nós estamos tratando, teologia da graça, tem a ver os sacramentos, ok? Mas o primeiro é a protologia, como Deus criou a sua criação. E o segundo, no movimento final, é a chamada escatologia. Então, tu tem protologia, teologia da graça, escatologia. Então, primeiro movimento, como Deus quis. Tá? Segundo movimento, por causa entrou o pecado na história, houve a história de amor de Deus para conosco, Deus se encarna, então começa um momento da graça, teologia da graça, para restituir como Deus quererá as coisas. Ok? Então aí vem os novíssimos. Isso tudo está dentro de uma grande área de estudo da teologia, que é a antropologia teológica. Nós temos que ter noção que homem é esse que Deus quis. Né? Eu me lembro do Dom Leomar nos dando aula em escatologia. Primeiro ele nos chamou todo mundo de espírita. Né? Eu fiquei louco com ele. Né? E ele estava certo. Eu fiquei mais louco ainda, porque depois me dei conta que eu era muito espírita e não se dava conta. Né? Essa é a nossa ideia. A gente fala da morte como separação da alma do corpo, mas a gente não sabe o que é vida. Né? Tu vai lá no catecismo e olha, a morte é a separação da alma do corpo. É verdade. Mas a gente vai ler isso sem saber o que é vida. O que é a vida em Deus. Então, esse é o ponto inicial. Como Deus quis, não é como as coisas ficaram. Né? Essa é outra coisa. A gente começa pelo movimento do meio. Né? É um pouco, em sentido micro, tem a ver a mesma dinâmica da confissão. Como Deus quis na graça e como nós estamos por causa do pecado. Aí tu vai lá e procura a confissão por causa do pecado. Não! Por causa da graça. Né? É uma dimensão muito maior. Então, é um conselho, assim, talvez seja bom para a gente entender esse movimento, né? Porque o modo cristão de compreender, ele está baseado na Sagrada Escritura e é o pensamento semita, o pensamento judaico. O pensamento judaico não pensa alma e corpo assim, pensa a pessoa humana, integrada. Né? Quando se diz lá, o bazar, a carne, né? Quando se diz o nome de alguém, se diz a pessoa toda. Né? Não se diz que a alma foi para a mansão dos mortos, se diz que a pessoa foi para a mansão dos mortos. Né? Sono dos justos. Então, essa dimensão de pessoa é muito importante. E é esse conceito de pessoa que depois Boécio vai aplicar a Deus, e de Deus aplica-se a pessoa humana, e aí até mesmo o direito, nas suas origens, o direito ocidental, depois, por causa do cristianismo, se utiliza desse conceito de pessoa de Boécio, que Boécio está falando de Deus, tá? No seu livro sobre Trindade, e que a justiça humana começa a aplicar às pessoas humanas. E aí hoje nós estamos assim distorcendo a pessoa humana e não se dando conta por que as coisas não fecham. Porque Deus não muda, né? Um pouquinho isso. Não sei se isso ajuda. Eu sei que talvez crie mais problemas. Mas eu acho que tem que investir um pouco mais aí, né? Porque é assim, ó, é deixar a carroça atrás dos bois, entende? Os bois que puxam a carroça. E às vezes falta um pouco isso. Não sei, estou com vocês. Eu acho que é o momento da graça, padre. Acho que é o momento da graça. Acho que é uma boa. Eu não tenho que achar nada, viu, Manuel? Mas eu gostaria de poder participar desse momento também. De tudo, de formação. Não sei. Talvez a gente pense daqui um mês. Eu estou dando dica, né? Não sei como é que é o calendário de vocês nos próximos tempos. Não sei o que vocês têm. Né? Não precisa ser comigo também. O Padre Thales, por exemplo, fala muito bem sobre isso. Né? Né? Bom, alguma dúvida a mais sobre confissão e essas coisas que envolvem a vida na graça? Acho que é isso, da minha parte.
Sim, mas agradecer mais uma vez alguém. A irmã falou ali. Muito assim, que é um pouco parecido com a nossa linha cristã, né? Até um deles pegou e falou para mim que Santo Agostinho era gnóstico, sabe? Eu tive que ir atrás dos meus livros aí, né? E tive que No assim. início, no início foi gnóstico, foi maniqueísta, foi de tudo, né? Sim, nessa linha eu tentei explicar para ele. E eu trabalho com evangélico também, né? Então vocês imaginam. Então tem junto esses dois aí. Então eu tive que recorrer a alguns livros aí, alguns padres, amigos meus aí, tive que chamar na Gente, noite. por exemplo, assim, ó, vamos pegar o caso de Santo Agostinho, que é mais latente. Existem santos que, por causa dos seus escritos, né, a gente consegue fazer uma perícia até psicológica da sua linha de pensamento. E a gente sabe, como é uma análise psicológica, a gente consegue saber também os seus limites. Por exemplo, Santo Agostinho, pelo seu histórico de vida, foi um santo fiel à doutrina, mas a gente sabe exatamente aonde ele chegou perto de escorregar. Entendeu? Quero lembrar que, por exemplo, Lutero, toda a teologia luterana parte de Santo Agostinho. Porque realmente, levado ao exagero, Santo Agostinho permite essa doutrina da justificação que Lutero embasou. Né? Assim como que, se nós pegarmos um Tomás de Aquino e irmos exagerarmos, né, nós vamos chegar a um racionalismo, né, um racionalismo científico. Por exemplo, Santo Tomás de Aquino negou o dogma da Imaculada. Né? Ele não acreditava que Maria era Imaculada Conceição. Por quê? Porque, não, ela é mulher, nasceu de mulher, é ser humano. Quebrava a lógica da argumentação dele, entende? Quebrava a lógica. Então, todos eles têm um limite. A gente tem que saber identificar. Então, é por isso que tem... por exemplo, um dos santos mais queridos pela doutrina espírita é justamente Santo Agostinho. Os espíritas kardecistas se utilizam muito da mensagem de Santo Agostinho. Então, a gente tem essas coisas assim, a gente às vezes mergulha no santo, e tem que mergulhar, eles são grandes, só que esses assuntos limites, tem que ter a justa medida. Né? Por exemplo, a nossa doutrina trinitária, um dos grandes conceitos para entender a Trindade, que é o conceito de geração eterna, é de um herege, de Orígenes. Orígenes estava jogando bola muito bem, um toque final. Né? Por quê? Porque ele falando tanto da geração eterna, ele exagerou tanto o conceito, de que ele acabou caindo na heresia chamada da apocatástase. Né? Ele acreditava que, por causa disso, os anjos seria perdoado. Né? Então, tem essas dimensões assim. Os santos, claro, são doutores da igreja, só que a gente tem que... existem ajustes aí, perigos, né? Já que a gente está indo mais adiante, essa é coisa que o povo, no geral, não sabe, né? Mas é um pouco isso, doutor da graça, mas nem aquela ideia somente a tua graça me basta e mais nada, isso não é católico. Né? Tudo é a graça de Deus? Sim, ele é a graça. Só que Deus quer que nós sejamos participantes ativos nesta graça também. Né? Então, isso é um ajuste, viu? Bom, é isso. Chega. Deixa eu só dizer uma coisinha, ó. Eu recebi um WhatsApp dizendo que hoje, dia 1º e 2, é dia de indulgência plenária. Eu não sei se vocês falaram sobre isso, porque eu cheguei um pouco depois. Por quê? É uma questão ligada a São Francisco.
Eu posso até mandar para o grupo depois. Calma aí que eu tô com uma nota de urgência na mão aqui, ó. que tem alguns. Existem 4. Isso é uma longa história. Existem 4 elencos de obras indulgenciadas. O último elenco é pelas datas, né? Existem datas que, como finados, por exemplo, né? Existem datas de indulgência que são só pelos mortos, né? Finados só se lucra indulgência pelo morto, né? Uma vez eu achei muito engraçado. Padre, eu pensei que eu podia pedir pela minha morte. Não, minha filha, tem que pedir pela tua vida. Né? Tem que resolver isso em vida, não depois que morrer. Quer fazer crédito pro céu? Não, é agora. Né? Bom, gente, assim, do dia 1º, bom, nós estamos em agosto. Eu não sei, tiver alguma coisa na cabeça, Manuel? Não, posso mandar o WhatsApp depois. Mas tem que falar por que seria. É com relação a São Francisco. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ela está correta. Lembrei, é a Porciúncula, é amanhã. Não é hoje, é amanhã. É hoje e amanhã, ele diz ali. Isso. Dia de Nossa Senhora, perfeito, a Porciúncula. Porciúncula é a capelinha que São Francisco reconstruiu, está lá no Santuário de Santa Maria dele Ângelo, né? E a igreja concede indulgência plenária. Deixa eu pegar aqui, adoração eucarística. Nós estamos numa pandemia, não sei se nós vamos conseguir fazer isso, mas